Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui aos nossos estudos, hoje a gente vai trabalhar um segundo grupo do reino protoctista, que são as algas. É importante salientar que na aula anterior a gente trabalhou o primeiro grupo, que são o grupo dos protozoários, todos heterótrofos e unicelulares, beleza? Essa aula aqui ela é voltada para a galera do terceiro ano do ensino médio, terceiro ano A e B do colégio Padre Viana. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que nos interessa. Ok, pessoal? Algas, certo? Então, observem aqui que essa alga, você quer estudar alga, você vai estudar sobre o ramo conhecido como algologia, certo? Ou ficologia, certo? Algologia ou ficologia, que é o ramo da biologia que é totalmente dedicado ao estudo de algas. Então, quando você vem aqui na cabeça, quando você olha para a alga, já vem logo na cabeça da gente que são plantas. Na realidade, elas não são plantas. Plantas, pessoal, pertencem ao reino Plantae, ou Plantae, enfim, não se preocupe com pronúncia. As algas, elas são pertencentes ao reino protoctista porque elas não formam tecidos verdadeiros. Então, diferentemente do que muitos pensam, que as algas elas são pluricelulares, na realidade elas são seres multicelulares, certo? Então, como eu falei para vocês anteriormente, para ser encaixado nos reinos, tem que ter determinadas características, certo? Então, nós temos as bactérias no reino Monera, nós temos os seres humanos, os mamíferos, enfim, que são no reino animal, nós temos os organismos fotossintetizantes pluricelulares que pertencem ao reino das plantas, e nós temos os fungos, organismos heterótrofos por absorção. E tudo o que tem de mais que não tem essas características, você joga e enquadra no quarto de despejo, que é aquele que eu digo para vocês, que é o reino protoctista, que é toda aquela bagaceira tudo junto e misturado. E hoje a gente vai falar só sobre algas, certo? Então, assim, as algas. Para começar, essas algas elas são divididas em 6 grupinhos. Quais são esses 6 grupinhos? E como é que é classificado? Como é que você consegue caracterizar esses grupos? A gente classifica essas algas de acordo com os grupos, com os filos, certo? Por alguns critérios. Quais são esses critérios? A composição da parede celular, a substância de reserva e uma das coisas que é o principal, que nada mais é do que a questão de que dos pigmentos, certo? Que a gente sabe que toda e qualquer alga, certo? Toda e qualquer planta, só que a gente está falando de alga protoctista. Então, toda e qualquer alga, a gente sabe que são organismos que possuem clorofila. Porque clorofila é o carro-chefe da fotossíntese. Sem a clorofila não existe fotossíntese. Aí existem alguns pigmentos que são acessórios. E devido à alta quantidade desses pigmentos, eles podem ser classificados em algas vermelhas, exemplo, algas verdes, algas pálidas, enfim. Beleza? Então, eles são classificados em 6 grupos de algas. Quais são esses 6 filos? As clorófitas, que são as algas verdes, as faeófitas, que são as algas pardas, as rodófitas, que são as algas vermelhas. Aí nós temos as crisófitas, que são as douradas. Nós temos as pirrófitas. E, por último, nós temos as euglenófitas. Não vamos, logicamente, trabalhar nessa sequência, mas vamos trabalhar as 6 que a gente acabou de comentar. Então, a princípio, a gente vai falar sobre o quê? Sobre as euglenófitas. Quais são esses tipos de algas? Pessoal, essas euglenófitas são algas que são unicelulares, certo? E são as algas que, quando você pega para estudar, são aquelas algas mais tradicionais, porque elas são bem mais complexas que as outras, entendeu? Por exemplo, esse tipo de alga aqui, ela é uma alga que vai ser um organismo fotossintetizante, ou seja, um autótrofo. Porém, eles também, na ausência, né, em condições não tão ideais para realizar a fotossíntese, eles podem também adquirir um aspecto de heterotrofia, entendeu? Então, por conta disso, de eles serem autótrofos e heterótrofos, eles podem ser chamados de que elas podem ser chamadas de algas mixotróficas, ok? Então tá aqui, nós temos o que? O núcleo, a películazinha. É importante salientar que essas algas aqui que são as euglenas, por isso que tem essa denominação do grupo de euglenófitas, são algas que não possuem parede celular, por isso que dá
essa certa agilidade nessa alga, entendeu? Então, são algas que possuem a clorofila A e B, possuem como substância de reserva o paramilo. E uma das coisas que eu queria que vocês prestassem atenção é que ela, é típico dela, cuidado nas questões, ela tem uma espécie de um ocelo ou mancha ocelar, que é justamente essa bichinha aqui que a gente está mostrando, ó, espécie dessa organelazinha aqui, que faz como se fosse uma espécie de uma orientação em direção à luz solar, justamente para ela poder fazer a fotossíntese, entendeu? Ela se direciona, é como se fosse mais ou menos como se fazendo analogia ao girassol. Então ela vai em direção, essa mancha procura luz. E, além do mais, tem essa organela também que não está presente nas outras, que é a chamada vacúolo contrátil. Por que esse vacúolo contrátil? E através dessa organela você já dá para identificar que é uma alga de habitat dulcícola, ou seja, de água doce. Por quê? Porque ele tem que ter esse vacúolo. É tipo aquilo. Ela é um ambiente, a alga, ela é um ambiente hipertônico, a água começa a entrar nela, certo? E aí, se ela não tiver um mecanismo para jogar aquele excesso de água, logicamente ela vai estourar. Então, é graças a essa organela aqui, que é chamada de vacúolo contrátil, que bombeia o excedente para fora da alga. É aquilo que a gente lá imaginou lá nos protozoários ciliares, aquela mesma coisa, entendeu? Aquele mesmo vacúolo. Perfeito, pessoal? Essas são as euglenofitas bem cobradas nas questões, justamente por conta dessas organelas, dessas estruturas e por conta desse comportamento mixotrófico que eu falei para vocês, certo? São dotados de flagelos, certo? Continuando, nós temos as bacilariófitas, certo? Ou crisófitas. O que são essas crisófitas? O que mata a galera da biologia é justamente isso. Você pode pegar em uma questão falando sobre crisófita e você pode pegar em outra questão falando sobre bacilariófita. Oxe, Carlinhos, e pode, é a mesma coisa, entendeu? Então, na realidade, elas são as algas douradas, certo? Em uma grande quantidade de algas bem tradicionais são as diatomáceas, certo? É importante salientar que elas possuem as clorofilas A e C, certo? Possuem como pigmentos predominantes a clorofila A e C, certo? E uma das coisas que eu queria que vocês imaginassem também seria o seguinte: ela tem uma espécie como se fosse assim um quebra-cabeça, como se fosse duas partes, certo? Montadas. São algas que são unicelulares e possuem essas duas algas. É como se fosse uma espécie de frústula. O nome é frústula. É uma placa grande e uma placa pequena que se encaixa, certo? E possui essa parede celular formada de sílica, certo? Então, ao longo de milhares de anos, vão se depositando, se acumulando nos fundos dos oceanos, e por conta disso formam-se o que a gente conhece como terra de diatomáceas, certo? Ou terra de diatomitos, que é justamente utilizado também na indústria, aliás, na construção, certo? Na construção civil, utilizado para fazer abrasivos, para polidores, tijolo, entendeu? Outra característica bem interessante com relação a essas crisófitas, pessoal, preste atenção que isso é interessante. É aquilo que eu digo, sempre você tem uma coisinha ou outra para agregar a questão que cai mais nos itens. Veja bem, tipo, com relação à oxigenação do planeta, a galera sempre fala, Amazônia, pulmão do mundo. Não é. Porque o que você pegar uma floresta, o que ela está produzindo, ela está consumindo, entendeu? As algas não. Eu já disse isso para vocês, vou dizer novamente. As algas, elas são responsáveis por 90% da oxigenação do planeta, certo? Em torno de 90% da oxigenação do planeta é típico de quem? Dessas algas. E quando eu falo de oxigenação, a gente já associa diretamente a questão dessas crisófitas, certo? Dessas bacilariófitas. Perfeito, pessoal. Continuando. Segundo grupo, vamos para o terceiro grupo, que é o grupo chamado dos dinoflagelados ou filodinófita, também conhecido como pirrófita. Um fenômeno que você já pode relacionar logo também aqui, ó, a bioluminescência. Perfeito? Essa bioluminescência. O que seria essa bioluminescência? Algumas algas, certo? Durante a noite, elas emitem uma luz, certo? Refletem uma luz, tanto na areia como no mar, que dão esse aspecto, né, luminoso, que fica uma coloração bem bonita, certo? Os pigmentos
predominantes são a clorofila A e clorofila B. A substância que ela guarda de reserva é o amido. E na parede celular você vai encontrar aqui a questão da peridinina, que é típico dela. Perfeito? Observem também que essas algas, sempre quando relacionar, é aquilo que eu digo, falou de oxigenação, você já lembra de quem? Já lembra das crisófitas. Falou de maré vermelha, você já lembra de quem? Das pirrófitas, certo? Dessas dinoflageladas. Elas possuem dois flagelos, um grande saindo de sulcos, né? Espécie de orifícios que você tem nela, e está mais relacionado a essa questão, esse flagelo grande está relacionado à questão da movimentação. Com relação a essa questão da maré vermelha, aquilo que eu falei para vocês, pessoal, é assim, ó, existe uma espécie de uma proliferação exagerada, nutrientes são despejados nessas massas de água, existe uma proliferação exagerada, e essas algas elas começam a crescer, certo? E quando elas começam a crescer por um fenômeno conhecido como aquela interação entre os seres vivos, que a gente vai ver lá na frente, que é chamado de amensalismo, onde uma espécie ela impede o crescimento das outras espécies. É justamente isso que acontece. Elas liberam toxinas, certo? Que vão comprometer toda a cadeia alimentar, inclusive os seres humanos, né? Que se alimentam de algumas algas que são comestíveis, certo? Conhecido como esse fenômeno chamado de maré vermelha. Cuidado para você dizer, maré vermelha por conta da hemoglobina. Não, pessoal, não é animal, certo? É por conta da coloração dela aqui, da predominância de determinado pigmento, ok? Vamos falar agora sobre as algas que são multicelulares em sua predominância. Por exemplo, as clorófitas. Essas clorófitas são algas que podem ser uni- ou multicelulares. Pessoal, não tem como errar. Clorófita. Clorófita vem de clorofila. Então, se é de clorofila, pigmentação, o quê? Verde. Então, são algas verdes. Elas possuem as clorofilas A e B e a celulose como componente da parede celular. Perfeito? Como substância de reserva vai ter o amido. E outra coisa, nessas algas verdes você encontra espécies que são comestíveis. Ok? São as clorófitas, algas verdes. Vamos falar agora sobre as faiófitas, que são as algas pardas. Aqui, ó, certo? Chamado mar do Sargasso, né? São algas que não vão formar raiz, caule, nem folhas, nem aquelas vasos condutores, porque eles não formam tecidos verdadeiros, certo? Então, aqui nessas algas aqui, o que é que você vai encontrar? Nessas algas aqui, você vai encontrar espécies de talos. Existem determinadas espécies que podem chegar até 60 metros de comprimento. Lógico, não é para cima porque não é nenhum caule, né? Tem que ser numa massa de água, especialmente no mar. As clorofilas, os pigmentos predominantes são clorofila A e C, porque tem que ter a clorofila A, que é o carro-chefe. Porém, devido a essa questão da coloração aqui, nós temos um pigmento que é chamado de fucoxantina. É o que dá essa coloração meio parda, certo? Você vai encontrar aqui na parede celular algina, que é uma substância que vai ser retirada dessas algas faiófitas, dessas feófitas, justamente para a questão de quê? Na fabricação, na utilização da indústria alimentícia, né, para a fabricação de aqueles espessantes, tipo sorvete, certo? Essas coisas aí. E as substâncias de reserva que você vai encontrar são os óleos e a laminarina. Perfeito? Esqueci de comentar com relação às algas verdes, que são essas daqui. Essas algas verdes aqui são espécies de algas, como eu falei para vocês, que são comestíveis, certo? Finalizando, nós temos o que? As rodófitas. O que é que a gente pode falar sobre as algas rodófitas? As algas rodófitas são aquelas algas que são avermelhadas, certo? Por que é que elas são avermelhadas? Porque possuem a clorofila A e D, e como pigmento principal você vai encontrar a ficocianina e a ficoeritrina, que dão essa coloração típica avermelhada, certo? A substância de reserva vai ser o amido das florídeas, e é importante salientar que essas rodófitas aqui elas são muito utilizadas na questão da fabricação de, se eu não me engano, de sushi, certo? E devido a composição da parede celular, que é formada de agar e carragenina, que é uma substância mucilaginosa,
eles são utilizados justamente em laboratórios para estudos com espécie de micro-organismos, aquelas culturas, né, onde você tem aquela espécie daquele gel, e aquele gel vai ser transparente, né, para utilização e para estudo dessas bactérias, é justamente essa questão desse agar-agar que é extraído dessas algas vermelhas, ok? A importância das algas, pessoal, a gente jamais pode deixar de falar da importância das algas, certo? Aí, como vocês podem ver aí, elas são bastante interessantes, né? Com relação à questão de quê? Da indústria alimentícia, né? Algumas algas, como eu falei para vocês, elas são algas que são utilizadas na alimentação. E aquilo que eu falei para vocês que eu tinha esquecido com relação à alga verde. A alga verde, como eu falei para vocês, ela é utilizada na indústria alimentícia por uma espécie que é conhecida como alface do mar. E com relação à questão também de quê? De elas serem os ancestrais, nitidamente os ancestrais das plantas, certo? Por conta de que? Das tipo de clorofila, da composição da parede celular e da substância de reserva. Essas algas elas são extremamente importantes com relação à manutenção das cadeias marinhas, que é com relação ao fitoplâncton, né? São utilizados também na indústria farmacêutica, são utilizados também, e muito importante, utilizados não, são importantíssimos com relação à questão da oxigenação, como eu falei para vocês, em torno de 90% da oxigenação do planeta é proveniente das algas. Culinária, como eu já falei para vocês, né? Fertilizantes, que é um exemplo das feófitas, as feófitas lá dos mar dos sargassos, e com relação, pessoal, principalmente à questão do equilíbrio da temperatura, porque quando ela realiza a fotossíntese, ela captura o gás carbônico, que é o responsável pelo efeito estufa, e dá uma amenizada na temperatura. Essa é a importância das algas, beleza? E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a reprodução. A reprodução das algas, elas podem ser de forma sexuada e assexuada. Como é a forma assexuada? Pessoal, estão cansados de saber, né? O que é que vai acontecer com as plantas, com essas algas? Desculpem, cuidado para não falar em planta. Planta é reino das plantas. Aqui é reino protoctista. O que é que vai acontecer com essas algas? Essas algas elas possuem um ciclo assexuado, onde você vai ter o quê? Plantas que são multicelulares e algumas plantas elas vão, sei lá, se transformar, algumas células, entre aspas, vão se transformar em espécie de gametas, e esses gametas, né, espécie de zoósporos, e vão dar origem a uma nova alga, não gametas, mas em esporos que vão dar origem a uma nova alga. Esse é um tipo de reprodução assexuada. Pode ser por fissão binária também, né? Pode ser por esporulação, como a gente está falando para vocês aqui, certo? E por último, nós vamos falar sobre a reprodução sexuada. Aquela reprodução sexuada vai ser aquela reprodução por conjugação, que a gente já estudou lá nas bactérias e que também a gente estudou nos protozoários, em alguns protozoários, certo? Só que aqui a gente não pode deixar de falar também de um tipo de reprodução, que pode ser chamado de metagênese ou alternância de gerações, que a gente já trabalhou lá no reino dos fungos e trabalhamos também quando falamos em briófitas, né, e pteridófitas. Então, enfim, o que é que acontece na alternância de gerações? Você tem dois indivíduos, quem são esses dois indivíduos? Nós temos os esporófitos, é uma espécie de alternância entre N e 2N. Então, você tem os esporófitos, que são indivíduos 2N. Acontece uma meiose espórica, formando esporos. Esses indivíduos, por sua vez, em condições adequadas, vão germinar, certo? Formando os chamados indivíduos adultos N gametófitos. Esses gametófitos, por sua vez, depois eles vão se juntar, logicamente, quando se formar o indivíduo adulto, vão ter alguns gametófitos masculinos e femininos, vai acontecer a fusão dos gametas, formando a nova célula ovo, que vai germinar e, por sua vez, vai formar o esporófito. Essa é a metagênese, ou fenômeno conhecido como alternância de geração, certo? Para finalizar, fechar com chave de ouro, a gente jamais pode deixar de falar, já falamos da maré vermelha, só para você entender, e isso aqui que é bem interessante, pessoal, que cai bastante na parte de ecologia, que é o fenômeno conhecido de floração das algas. Como é que costuma cair essas questões de botânica, misturado com ecologia, enfim, sobre impactos ambientais, galera? Alterações, o que é que vai provocar nos ambientes? Então, por exemplo, o que é esse fenômeno conhecido como floração das algas? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí você pode até dizer, oxe, Carlinhos, isso não é bom? Aqui as algas elas estão florescendo, está aumentando, né, a produtividade, uma coisa bacana. Não. Sabe por que não é bom? Porque aqui existe o seguinte,
uma certa deposição de nutrientes aqui nitrogenados em uma massa de água. Por sua vez, essas algas elas começam a se proliferar acentuadamente, exageradamente. E o que é que vai acontecer? Pensa comigo, vem cá. Se ela está proliferando na água, ela vai formar uma espécie de um tapete, certo? Esse fenômeno é conhecido como eutrofização, que é a deposição de nutrientes. E depois dessa eutrofização, acarreta a floração das algas. Então, essa floração das algas nada mais é do que uma espécie de um tapete numa massa de água. O que é que vai acontecer? Essas espécies, elas são consumidores de oxigênio. E o oxigênio que elas estão produzindo, aí você vai dizer, não, Carlinhos, mas não tem problema porque ela está produzindo oxigênio. O oxigênio que ela está produzindo não está sendo dissolvido na água, está sendo eliminado por meio. O que é que vai acontecer? Vai causar a proliferação, certo? De bactérias anaeróbias lá no fundo do mar, certo? Porque vai impedir, logicamente, a realização da fotossíntese, porque formou uma espécie de uma lona, de um tapete verde, onde a luz ela não vai poder penetrar. Então vai prejudicar e com isso vai morrer peixes, vai morrer as determinadas espécies que são aeróbias lá do fundo do mar, certo? E vai causar aquele famoso mau cheiro por conta das bactérias que vão se proliferar de forma anaeróbica, justamente porque não tem o oxigênio necessário na água. Perfeito, pessoal. Foi aqui o nosso recado, certo? Espero que vocês tenham gostado, certo? E não deixem, pelo amor de Deus, de resolver os exercícios. E galera, até a próxima. Foi boa.